Na semana passada, perguntei a todos os órgãos aqui representados, cujos ministros integram o Conselho de Segurança Nacional, se esses ministros têm ações da Rheinmetall ou de outras empresas de armamentos. A resposta foi unânime. Os porta-vozes disseram não saber disso. Agora parto do princípio de que uma semana foi tempo suficiente para que os respectivos órgãos já tenham esclarecido internamente as questões e hoje possam informar concretamente se e em que medida o chanceler e os ministros envolvidos possuem participação em empresas de armamentos. Esta entrevista está se tornando um desastre absoluto. O que este governo está fazendo aqui? Quando vocês ouvirem esses números que vão ser apresentados agora, eu juro para vocês, vocês vão cair para trás. Tudo foi comprovado. E sim, hoje eu também vou falar abertamente se eu possuo essas ações e, se sim, quantas eu tenho. E se você quiser apoiar este canal, eu ficaria muito feliz com um like e uma inscrição. Assim, pode haver muito mais conteúdo desse tipo. Senhor Cornélios, se quiser começar, mas realmente... Começo com prazer para todos os porta-vozes. Peço que envie a pergunta por escrito. Ela será circulada e você receberá a resposta. Sugiro não usarmos esta oportunidade para consultar cada porta-voz em sequência. A primeira pergunta sobre quanto dinheiro nossos políticos realmente ganham, entre outras coisas, com o conflito Rússia-Ucrânia, este governo federal imediatamente adota uma postura defensiva. O Cornélios diz imediatamente: vou responder isso diretamente para todos, para que ninguém diga nenhuma palavra errada aqui. E agora a situação está se agravando e eu digo para vocês, vai ser absolutamente dramático. A transparência é um dos pilares das sociedades democráticas. Gostaria de saber, senhor Cornélios, como se garante hoje que ministros federais no Conselho Nacional de Segurança não usem seu conhecimento para negociar ações de defesa com informações privilegiadas, considerando o fato de que a obrigação de divulgação, como já esclarecemos na semana passada, só se aplica a partir de uma participação de 5%, tanto o chanceler quanto os ministros poderiam legalmente realizar transações de ações no valor de milhões sem precisar declarar isso. E agora prestem atenção à resposta. Vejam como ele responde, com segurança ou não, e se ele se contradiz. E prestem muita atenção à linguagem corporal e às expressões faciais, porque ele provavelmente sabe exatamente quantas ações o chanceler realmente possui, inclusive na Rheinmetall. E sejamos sinceros, a margem de lucro foi gigantesca. Se alguém soubesse antes que se poderia arrastar essa guerra por anos e décadas. Se você sugere uma conspiração, preciso rejeitar firmemente. O governo federal e seus membros estão sujeitos em suas atividades comerciais e comportamento patrimonial privados, seguem regras estabelecidas pelo legislador e são fiscalizados. Pode ter certeza de que cumprem essas normas. Mas como essa lacuna de 5% de transparência na participação... Aqui eles realmente tocaram no ponto sensível. Só então, se um ministro ou um chanceler tivesse 5 bilhões de euros na Rheinmetall, ele teria que declarar tudo isso. E se, por exemplo, alguém tivesse investido 1 milhão de euros, entre outras coisas, na Rheinmetall, pouco antes ou depois do início da guerra, agora teria 11 milhões de euros à disposição. Isso até hoje. Se não tivesse vendido um pouco antes. E a questão do uso de informações privilegiadas, claro, definitivamente não pode ser ignorada. Não estou acusando ninguém disso, mas é claro que seria extremamente fácil e simples de fazer, por exemplo, não tendo interesse em avançar nas negociações de paz. Mas, como eu disse, não estou acusando ninguém aqui de estar financiando essa guerra. E agora vem a bomba. E eu vou contar para vocês também por que até eu comprei ações e por que em que eu baseei essa decisão. E mesmo que eu tenha sinalizado que era publicidade no começo, para mim era simplesmente importante. Eu não vou dizer onde vocês podem conseguir isso, porque vocês podem comprar todas elas nas suas próprias carteiras. Aliás, até mesmo no Banco Sparkasse e no Banco Volksbank, vocês conseguem isso. Tá bom. Mas 47 mil contratos de armamento em 4 anos significa cerca de 30 contratos fechados por dia. Você deu resposta parecida à bancada da esquerda dias atrás ao responder um pedido formal de informação.
Surpreende que, com tantos contratos de armamento, não haja uma visão geral se os equipamentos militares estão sendo entregues em condições de uso para as Forças Armadas alemãs. Você pode explicar por que as Forças Armadas alemãs afirmam não ter uma visão geral sobre isso? Não, eu definitivamente nunca investiria em ações do setor de defesa alemão. Por quê? Para mim, elas simplesmente não são sustentáveis. Eu escolhi uma ação e vou explicar isso para vocês agora. Ela se chama Zenatecken. Vou mostrar rapidamente na tela. Em vez de apostar tudo em alguma empresa de armamentos que pode acabar falindo depois da guerra, eu preferi procurar um porto seguro. E para isso, eu uso 10 ATAC no mínimo. Aqui, eles também podem usar seus drones, por exemplo, para tornar a agricultura absolutamente eficiente. Por quê? Porque eles usam computadores quânticos, ou seja, basicamente aquilo que todo mundo está tão empolgado no momento. Sim, entre outras coisas, envolve terras raras e tudo mais. Provavelmente essa empresa vai ser uma vencedora e ao mesmo tempo ela ainda está sendo fortemente vendida agora. Sim, ela está um pouco acima de €1. E é exatamente aqui que eu entro, porque eu vou comprar 100, ou melhor, vou comprar 200 dessas ações. E cuidado, isso não é uma recomendação de investimento nem nada do tipo. Eu vou comprar as 100 a 200 ações a €1 cada. E então eu simplesmente vou deixá-las lá por 5 a 10 anos. Assim dá para tirar ainda muito mais proveito. Principais analistas dizem que há um potencial de crescimento de cerca de 3 a 600%. Estamos falando de uma quantia de centenas de bilhões. Exatamente, não disse isso nem assumo como meu. Sobre não sabermos se os contratos seriam cumpridos ou se isso chegaria aqui, pode ter certeza. Quando fechamos contratos, eles obviamente não ficam pelo caminho? Não, nós só não vamos informar os cidadãos sobre isso. Imaginem só, se qualquer um pudesse fazer isso e soubesse quais ações talvez possam disparar no futuro. E é exatamente isso que é uma canalice, e é exatamente isso que é repugnante, que eu sempre consigo ver. Os políticos, é claro, não têm informações privilegiadas, mas eles sabem muito bem como está realmente a situação na Rússia e na Ucrânia agora. E não, eles continuam não divulgando nada. E mesmo agora, quando Gerhard Schröder deveria negociar com Vladimir Putin, isso foi rejeitado por todos os lados. Não estou acusando ninguém de nada, mas para mim, pessoalmente, isso cheira muito mal. Burocraticamente, mesmo com dúvidas, não faz sentido manter essas tabelas. Nossos contratos não dão em nada. O que contratamos realmente chega até nós. Então, você não sabe, quer dizer, você sabe se chega ou não chega, e ao mesmo tempo diz, não precisamos manter planilhas do Excel sobre isso. Nós sabemos que chega, ou nós não sabemos o que chega. Isso para mim tem um gosto extremamente amargo, como alguém consegue trazer tantas contradições em 30 segundos. Nós não fazemos ideia sim, mas sabemos o que chega, só que definitivamente não vamos contar para vocês. Imaginem só, o cidadão aqui na Alemanha soubesse no que realmente deveria investir. Porque imaginem só, se algum cidadão soubesse que essa guerra entre a Ucrânia e a Rússia ainda vai durar pelo menos mais 4 anos. Sim, também sei quanto durou a Segunda Guerra Mundial. E desde o começo teria investido €100 só em ações do setor de defesa. Pensem sobre isso e se perguntem por que ainda não há negociações de paz, o ataque nesse caso. Bem, pelo menos eles ainda se preocupam com a agricultura, porque comida é algo que realmente vamos precisar depois desse desastre lá fora.